Salve loucos e loucas por futebol ligados aqui no canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje vamos trazer algumas curiosidades sobre a Copa do Mundo, sendo mais específico, as 5 maiores finais de toda a história das Copas que aconteceu ao longo da história. Está curioso para saber quais são essas? Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo. Se torne um louco ou uma louca pro futebol. Dito isso, simbora pro vídeo. Maracanaço. A maior de todas as decisões de Copas do Mundo não foi uma final. Apesar de ter ganho o nome próprio, a partida que indica o campeão do mundo em 1950 não era eliminatória. Constava na tabela apenas como o último jogo do quadrangular decisivo. O empate, inclusive, servia para os brasileiros, que pela primeira vez sediaram a disputa de um mundial contra os uruguaios. O cenário de otimismo foi formado em torno do jogo, não apenas pelas duas vantagens, a do empate e a de atuar em casa, mas por grandes exibições da seleção brasileira ao longo do torneio, que teve goleadas de 7-1 contra a Suécia, 6-1 contra a Espanha e 5-0 diante do México na partida de abertura. As exibições de gala serviram para criar um grito que se tornaria tradicional no futebol, o olé. Ele tornou-se marcante quando a torcida brasileira cantava para embalar as vitórias da equipe canarinho, a marchinha Touradas de Madrid, do compositor Braguinha. O clima de já ganhou cresceu ainda mais durante a partida quando o Brasil saiu em vantagem no marcador. Porém, os uruguaios, que já tinham um título de campeão do mundo, viraram o marcador, vencendo por 2-1, com o segundo gol assinalado por Chiguia aos 34 minutos do segundo tempo, calando mais de 200 mil pessoas que estavam no Maracanã e fazendo com que o jogo entrasse para a história como a mais marcante partida de uma Copa do Mundo. Oficialmente, o público foi contabilizado como 173,5 mil pagantes, o maior já registrado em uma decisão de mundiais. Muito prazer, Pelé. 1958. Os brasileiros só foram recuperar do trauma a alcançar pela primeira vez um título mundial 8 anos depois, em 1958. Foi a vez dos suecos experimentarem o gosto amargo de perder uma decisão de Copa do Mundo em casa. Levaram 5-2 da seleção brasileira. Porém, mais expressivo que o placar foi a participação de uma dupla que entraria para a história, tomando o futebol brasileiro, conhecido mundialmente como o melhor do mundo. Mané ainda foi decisivo na conquista do Bi em 1962, no Chile, e Pelé, além da competição chilena, chegou ao tricampeonato no México em 1970. A decisão foi disputada no estádio Razunda, em Solna. Teve 2 gols de Pelé, 2 de Vavá e um de Zagallo em favor da seleção brasileira. Também ficou marcada por um gesto que seria repetido em muitas outras decisões. Ao receber a taça Jules Rimet, que então era dedicada ao campeão do mundo, o zagueiro Rideraldo Bellini, antes de exibir o troféu para a torcida, o beijou. Esse ritual foi repetido por todos os capitães das seleções do Brasil nas demais conquistas do Mundial. Outro marco da competição foi o golaço marcado por Pelé em sua primeira partida no Mundial. Ao fazer o tento que garantiu a vitória por 1-0 sobre o país de Gales, ele se tornou o mais jovem atleta ao fazer um gol em uma Copa do Mundo. Tinha 17 anos e 249 dias de idade. O Milagre de Berna, 1954. Não é exatamente o nome próprio, mas a decisão da Copa do Mundo de 1954 foi disputada em 1954, na Suíça. Também ganhou um rótulo, O Milagre de Berna. Virou até roteiro de filme. Isso porque a seleção da Hungria era considerada imbatível. Contava com jogadores espetaculares como Puskás e Kocsis, que fizeram
com que o time passeasse pela primeira fase. Foram 17 gols marcados em 4 partidas, incluindo uma vitória tranquila sobre a Alemanha Ocidental, que chegou à final tendo como papel ser coadjuvante aos húngaros. A história de superação ganhou tons ainda mais fortes, com o início arrasador da seleção húngara, que fez 2-0 em apenas 8 minutos de partida. Os gols foram assinalados por Puskás e Czibor. A reação alemã começou com Morlock, aos 10 minutos do primeiro tempo. Hahn igualou o marcador, 8 minutos depois, e fez o gol da virada aos 39 minutos do segundo tempo, deixando surpresos os mais de 62 mil torcedores que lotaram o Wankdorf-Stadion, em Berna, a final de Mentira e da Mentira, 1982. Brasil e Itália decidiram a Copa do Mundo de 1982, mas o jogo não foi uma final de verdade. A decisão de mentira aconteceu nas quartas de final. Na época, o Mundial tinha 2 fases de grupos. A primeira, nas oitavas de final, foi marcada por uma grande crise de relacionamento na Itália, que só conseguiu sobreviver no critério de desempate de maior número de gols marcados após 3 empates seguidos. Foi colocada no grupo de Brasil e Argentina, que só levava o campeão para as semifinais. A seleção brasileira era considerada a grande favorita, apresentava um futebol ofensivo e bonito, um meio-campo formado por Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Porém, acabou perdendo por 3-2 o confronto direto com os italianos. Assim, a Copa da Espanha ficou marcada como vitória do futebol bruto e de resultados sobre o futebol arte. A primeira, a gente nunca esquece, 1930. O fato de ser a primeira decisão de Copa do Mundo da história coloca a vitória do Uruguai por 4-2 no Mundial de 1930 na lista. Quase 70 mil pessoas presenciaram o jogo que concedeu à Celeste o direito de ser proclamada a primeira campeã do mundo. O jogo foi disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu, em 30 de julho, repetindo a final dos Jogos Olímpicos de 1928. Foi marcado por 2 viradas. Os donos da casa saíram na frente logo aos 12 minutos, com um dobrado. Trucelli aos 20 minutos e Stabile aos 37 minutos, colocaram a Argentina em vantagem. Na segunda etapa, Cia aos 12 minutos e Iriarte aos 23 minutos e Castro aos 44 minutos fizeram com que a taça não deixasse a capital uruguaia. Bem, é ano de Copa do Mundo. Copa do Mundo, vocês sabem que a maioria das pessoas pesquisam os campeões mundiais, as finais históricas. E bem, será que a final desse ano de 2022 será histórica? Será que vai entrar para a lista? Só vamos saber lá para dezembro. Deixe aí nos comentários quem para vocês será o campeão do mundo. O campeão do mundo. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui!